Time, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como empresas, como a Contabilizei ou grandes empresas de software organiza o seu posicionamento no marketing digital e como você pode fazer isso de forma bem muito mais econômica. É a ideia desse vídeo aqui. O meu nome é Peter, sou cofundador do Europdesk, sou head de marketing aqui e a gente atende empresas tradicionais como contadores e como empresas de desenvolvimento de software, indústrias, e a gente aprende muito com nossos clientes sobre vendas consultivas, que é muito diferente da venda de empresas nativas digitais, como a Netflix, por exemplo, né? É uma comparação meio ruim, mas Netflix você acessa a plataforma, assina e usa o serviço deles. Contabilidade já é diferente, você precisa de um estágio 2, uma triagem, um vendedor, um onboarding e um customer success. Então, assim, a estrutura é diferente, mas não é possível de implementar na empresa. Mas, acima de tudo, eu quero trazer esse overview para você, ou seja, praticamente um MBA. E vou tentar aqui no máximo ser em menos de 10 minutos. O primeiro ponto que a gente tem ali é a atração e captura. E a gente normalmente utiliza canais digitais para tal. Google Ads, Facebook Ads, publicações em redes sociais como Instagram, Facebook. Algumas empresas utilizam blog como canal de aquisição, a Dropdesk é uma, utiliza o YouTube, campanhas pagas, né? Então, assim, quando o marketing digital ficou comumente, quando apareceu o gestor de tráfego, quando apareceu a agência de marketing digital, eles focavam exatamente nisso aqui. Então, toda empresa que já tentou contratar uma agência para poder fazer, eles foram lá criar uma landing page, criaram um anúncio e às vezes não teve sucesso. Porque, assim como eu, que fui nascido aqui nesse marketing digital, eu sou gestor de tráfego, não tinha noção do que vinha depois do tráfego, ou não tinha noção do que vinha a partir de uma publicação orgânica ou de uma mensagem no Instagram. A gente não sabia nem o que fazer quando acontecia isso. A gente sabia fazer muito bem tráfego pago, gerar demanda para um canal, mas a gente não tinha uma estruturação interna para poder receber essa demanda. Foi assim em todas as empresas, a primeira empresa que eu trabalhei e a segunda empresa que eu trabalhei. E esse é um dos grandes erros, porque você perde muita oportunidade. Você consegue muita demanda, pelo menos quando a gente lançou a empresa, mas como a gente não tinha uma estrutura por trás para receber esse tráfego, esse lead, a gente acabou perdendo muita oportunidade, mas como eram poucas pessoas que faziam isso, né, porque a gente começou, então a gente teve resultado. Você não precisava ser muito bom para ter resultado nessa época. Hoje em dia, estou completamente diferente, né? Todas as empresas estão anunciando, todas as empresas estão se posicionando, então o mercado está muito mais concorrido. Mas eu quero que você preste atenção aqui em atração e captura, porque é aqui onde tudo começa, né? Que é o marketing digital, como estamos conhecendo popularmente e tão difundido por grandes empresas aí no mercado. O que eu tenho para dizer aqui nessa etapa é, você precisa definir um canal de comunicação. Eu sou o cara que sempre estou questionando canais de comunicação. Toda vez que eu vejo muita gente indo para um canal de comunicação, eu sempre estou em outro. Não sei, é de mim, mas cada um. Existem N formas de você se posicionar. Então, é importante que você escolha o que você se sente mais confortável. Por exemplo, aqui no Dropdesk, eu curto muito blog, curto muito YouTube. Não curto muito o Instagram. Mas, se um dia a gente fosse posicionar no Instagram, provavelmente eu teria que contratar alguém que tem mais afinidade com o Instagram do que eu, por exemplo, tá? Não existe exclusão, apenas feeling. Eu acho que é feeling mais importante. Melhor você se comunicar no canal que você gosta do que um canal que você não se dá muito bem. Mas, em resumo, você precisa de um canal para poder prospectar leads. E é muito importante que você tenha uma landing page para sua página. Tem muita gente que não sabe a diferença entre site e landing page, mas a landing page normalmente ela é uma página focada em converter aquele visitante em um potencial cliente, em um lead. Então, essa landing page ela vai ser específica, ela vai ter uma oferta específica para um público específico, para uma dor específica. Eu sempre digo isso, tá? Vou dar um exemplo que aí fica muito melhor, né? Não adianta. Se você tem, por exemplo, o nosso aqui, a gente tem um sistema de múltiplos atendentes no WhatsApp. Então, a gente leva tráfego de pessoas que têm essa dor para uma página que fala sobre essa dor.
Então a gente tem mais conversão com relação a isso. Muito importante que você consiga ter essa visão. Tem muita gente que joga, não joga para landing page, joga para o WhatsApp. Eu ainda prefiro jogar para landing page porque eu tenho maior qualificação numa landing page. A pessoa vai ler mais informações sobre a nossa empresa, sem falar que a nossa landing page tira ela do ambiente de muitas distrações. Dentro do WhatsApp, ela tem distração, ela pode receber uma mensagem de uma pessoa que naquele momento é mais importante que a sua empresa, então ela vai dar atenção para aquela pessoa. Na landing page, ela está dentro do nosso canal de comunicação, então ela só vai ter assuntos, né? Vai ter conteúdo só relacionado ao que ela está procurando naquele momento. É muito mais difícil ela se distrair estando dentro da nossa landing page. É por isso que eu prefiro colocar uma landing page, fica muito mais profissional, como uma empresa tradicional, ter uma landing page para os seus clientes. O segundo ponto é a triagem de qualificação. Uma vez que essa pessoa se cadastrou como lead, você precisa ter um representante da sua empresa para comunicar com essa pessoa. E aqui tem um adentro. Você precisa se comunicar com essa pessoa em menos de 2 minutos. Esse é o tempo mínimo, na verdade máximo, 2 minutos. Porque, como existem milhões de concorrentes contigo hoje, se ela acessou sua página, ou te mandou uma mensagem no WhatsApp e você demorou a responder, quando ela voltar para o Instagram, ela vai receber milhões de anúncios de concorrentes. Porque ela já foi pega pelo algoritmo e o algoritmo já sabe que ela está interessada no seu negócio. Está interessada num serviço parecido com o teu. Então, a chance dela entrar no outro funil, alguém entrar em contato primeiro que você é gigante. Então, aqui a concorrência é gigantesca. Todo mundo está digitalizado, todo mundo está jogando tráfego para WhatsApp, jogando tráfego para landing page, jogando tráfego para cadastro e fazendo anúncio e se posicionando. E se você perder o time aqui que é importante, né? Para você ver, muitos ficam focados em marketing, aí beleza, aí você converte um lead e demora um dia para responder esse lead, quando você deve estar respondendo esse lead em menos de 1 minuto para você não perder essa oportunidade. Então esse é o primeiro ponto que você precisa tomar muito cuidado, né, mano? Aí tem ali, né, os dados que a gente precisa olhar aqui, que é o tempo do primeiro contato. E eu te recomendo menos de 2 minutos. Você precisa ter alguém para atender esse cara em menos de 2 minutos. Agendar reuniões, número de reuniões agendadas nesse funil, nessa etapa aqui do funil, e o motivo de desqualificação. A gente conversa aqui sobre dados, né? Dados é importante, tá? E uma vez que esse lead teve a sua reunião agendada, ele vai ser passado para um vendedor. Por que a pessoa que apresenta não pode vender? Porque a pessoa que apresenta, ela tem que estar disponível para o próximo lead, tá? Essa que é o ponto importante. Eu tô suando um pouquinho porque eu tô um pouco resfriado, mas você tem que ter pelo menos 2 pessoas nesse time. Se você colocar uma pessoa para fazer isso tudo, você vai perder muita oportunidade. Então, e o vendedor ele vai ficar focado só em vender, em fechar contrato. Ele precisa ter o feeling para entender o negócio do lead e conseguir vender a melhor proposta para esse lead, tá bom? E uma vez que o contrato foi fechado, a gente vai passar isso para o time que vai implementar a solução para esse cliente o mais rápido possível. Porque o que ele mais quer é resolver a dor que ele tem. E o quanto mais rápido conseguir resolver essa dor para ele, melhor. Então, os dados que a gente vê, que a gente consegue analisar aqui bem nessa etapa da implementação é o time to first value, é exatamente o tempo que ele enxergou o valor, ou não que ele enxergou o valor, mas o tempo que você entregou o valor para ele. Ele fica muito feliz nesse quesito. A taxa de ativação e o engajamento inicial, tá? E por fim a gente tem o pós-venda, que é exatamente pode ser talvez a mesma pessoa, né, do o sucesso do cliente, né, que vai entrar em contato futuramente para 2 dias depois ou 3 dias depois, para entender como ele está satisfeito com a solução, tá? E nesse momento a gente vai analisar alguns. Tem um dado aqui que não foi inserido que eu gosto muito nessa etapa aqui, tá? De pós-venda, tô falando de pós-venda aqui, tá? De retenção e expansão, que é número de indicações. Eu gosto de pedir pro CS, não gosto de pedir, mas assim, é uma métrica que eu acho interessante é o CS conseguir indicações. Se ele viu que o cliente está feliz com a solução, de fato a gente entregou o que ele precisava, é bem interessante a gente pedir avaliação nesse momento, tá?
Então, para você ter um overview aqui, é um vídeo bem curto, já chegamos aos 10 minutos agora, mas eu de fato só queria mostrar para você um overview de como funciona tudo isso aqui. Desde da estruturação ali da campanha de captação até o pós-venda e quais os dados que você tem que estar de olho aí para poder estar acompanhando as métricas. É importante você ter as métricas. Essa imagem, esse aqui é um workflow, né? Eu vou deixar ele disponível aqui embaixo para você baixar também, mas acredito que eu consiga ter passado a ideia para você do início ao fim do que você precisa ter estruturado na sua empresa, tá? Para finalizar aqui, a gente tem uma ferramenta que soluciona tudo isso aqui, né? É uma ferramenta que te possibilita criar landing page, possibilita que o seu SDR entre em contato com esse lead que acabou de se cadastrar, tudo em uma ferramenta só, tá? O seu vendedor consiga atender esse cliente, marcar a reunião, fazer a, o meeting, né? A reunião com ele, entregar o contrato é feito dentro da nossa ferramenta, e depois o time de implementação, o CS, consegue conversar com esse cliente, continuar a conversa com esse cliente, movimentar pelo Kanban, pelo CRM, tá? E a gente também tem uma ferramenta para poder fazer, pedir, né, de forma automática, tá? Esse feedback do cliente também, o CS não precisa mandar manual o feedback. O sistema entende que esse cliente passou pelo onboard, está no pós-venda e depois de 2 dias a gente envia uma mensagem automática, por exemplo, para esse cliente dar uma avaliação sobre o atendimento. E, e a gente tem um funil de avaliação também, por exemplo, se o cliente dá uma avaliação ruim, a gente recebe essa avaliação para o time entrar em contato com esse cliente e resolver essa dor o quanto antes. Se ele der uma avaliação boa, a gente pede para ele, ele mandar essa avaliação para o YouTube, para o Google, né? Porque empresas tradicionais, computadores, empresas software, quanto mais avaliação você tem no Google, melhor, mais ranking você ganha. E aqui a gente tem esse funil aqui justamente para isso, para ele não dar uma avaliação ruim direto no Google. Em vez dele dar uma avaliação direta no Google, ele dá uma avaliação interna para a gente primeiro. E se o cliente estiver feliz, aí ele dá a avaliação para o Google. Então a gente tem uma estratégia aqui para poder evitar depoimentos ruins no Google. Uma ferramenta completa que resolve tudo isso aqui a gente tem. Então faz você economizar aí pelo menos R$ 3.000. Eu vou deixar o link da ferramenta aqui embaixo se você quiser ver, que é o Orbit Hub. A página vai estar aqui, pode acessar lá, dar uma olhada e ver se faz sentido para você. Se não fizer, tudo bem. Mas se você está nesse estágio aqui, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores ferramentas do mercado, tá? Eu vou me despedir. Ficamos aqui 12 minutos. Agradeço muito pela sua atenção. Espero que você tenha entendido como funciona todo esse ciclo, essa jornada, esses pontos de contato, de dados que a gente precisa avaliar em cada momento dessa jornada do cliente dentro da nossa empresa e como a gente consegue montar aí uma estrutura de escala, né? Para poder prospectar e conseguir crescer nossa empresa com aquela tática lá de indicação também. Então a gente consegue estar diminuindo o custo por lead, uma vez que a gente consegue indicação de uma pessoa que está altamente satisfeita com o nosso serviço. Tudo bem? Eu não. Tem muita gente fazendo campanha de eu só consigo por indicação. Indicação nunca é demais, né? É claro que a gente tem que ter estratégia ativa, mas a indicação tem que ser uma delas, não só ela, tá? Grande abraço, foi um prazer compartilhar um pouco do nosso conhecimento, nosso know-how aqui contigo. Se você curtiu, deixa o seu like. Alguma dúvida, deixa o seu comentário, que eu vou ficar muito feliz de te responder. Um grande abraço, até os próximos vídeos aqui no nosso canal. Valeu!